Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Lumen Talks, episódio número 3. Quem diria que a gente chegaria tão longe assim em um podcast? Nós estamos aqui hoje para falar de um tema bem legal, bem interessante e que nessa correria do dia a dia nosso cada vez se mostra mais importante aí para a gente se manter são no meio de um mundo maluco. Mais uma vez eu estou aqui com as minhas amigas e parceiras, Marina e Ari. E aí, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Hello, Olá, oi, pessoal. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Pedro. oi Boa tarde, Pedro, meninas. Ó, oi vamos lá. Mari. Eu acho que esse episódio vai ser bem interessante. Por quê? O pessoal já viu aí no título, né? E quando a gente fala de hobbies, geralmente a gente pensa assim em algo bobinho, em alguma coisa assim sem importância. Mas na nossa vida, né, os hobbies, quando tem um lugar assim definido, né, definitivo, dá um aconchego para a vida, dá um sentido, né? Mas a gente vai falar disso já já. Antes de eu passar a palavra para vocês, da gente começar o nosso bate-papo, é claro que eu vou lembrar aqui dos nossos patrocinadores, porque é com eles que o nosso bate-papo é e continuará sendo sempre gratuito. Eu estou falando, claro, do Lumen Acervo, que é aí a nossa boutique de itens artesanais, de papelaria, de louças, né, de porcelanas. Então, assim, tem de tudo lá, pessoal. Deem uma olhada, o link está na descrição do vídeo. E, Marina, você riu, eu errei de novo? Porcelanas. É porque Opa, já eu juro virou, que eu não já sei a virou. diferença entre louça e porcelana. Eu juro. É cerâmica. Não é nem louça, nem porcelana, é cerâmica. Então eu vou começar de novo. Tem o Lume Acervo, que é a nossa boutique artesanal de cerâmicas e itens de papelaria, e muito mais que está vindo por aí. Vocês não perdem por esperar as novidades. Não, mas é sério, pessoal, dê uma olhada lá no site. Tem muita coisa legal, muita coisa que a gente faz com muito carinho. A gente participa de todas as etapas da produção. É bem legal mesmo. Vai estar o link na descrição. E óbvio que eu não poderia esquecer da Mentel Seguros, que é a corretora de seguros parceira do Lumen Talks. Ela que oferece seguro barato e de acordo com aquilo que você realmente precisa. Pessoal que já conferiu aí os preços da Mentel Seguros, muitos deles já economizaram 200, 300, 500, até R$ 900, mantendo as mesmas coberturas, mantendo a mesma seguradora. É o mesmo seguro, muito mais barato. Claro que eu não poderia esquecer de onde nós viemos, né? Que é o Clube Lumen, um clube que já está completando 4 anos de existência e que com ele juntos nós já lemos aí mais de 35 obras clássicas, autores clássicos, imersões históricas, convidados especiais, mais de quase 1.000 pessoas já estiveram com a gente em todo o estado, em todos os estados brasileiros, em vários países do mundo. Então, realmente é o orgulho de nós três é o Lumen e é daqui de lá, né, que surge esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, tá bom? Quero lembrar por fim, claro, do nosso grupo de estudos, os trabalhos e os dias, que por lá você recebe em primeira mão, antes de todo mundo, esse podcast que você está ouvindo. Beleza? Meninas, o assunto de hoje é os nossos hobbies e a importância deles para a nossa vida. Antes disso, claro, senão o pessoal vai bater na gente, vamos ler aí os comentários dos nossos últimos vídeos, porque se a gente não fizer isso aí, o pessoal vai ficar bravo demais. Tem muito comentário legal, tem muita coisa, e cada vez mais a gente está crescendo. Já Sim. estamos quase com 100 inscritos no nosso canal do Lumen Talks, o que é aí uma marca impressionante para nós que só temos 2 episódios gravados, não é? Daqui a É, alguns anos, quando a gente olhar isso aqui, a gente vai falar, olha lá, a gente comemorando 100 inscritos. Mas diz que tudo começa pequeno e é óbvio que se você está conosco,
já fez muito sentido para a gente. Pode ser? Vamos ler os comentários? Bora lá. Vamos lá, olha só. Estou manipulando aqui, mas é porque eu estou fazendo meio de campo do nosso podcast. Vamos lá, Natália Santos, ela diz, muito bom, quero mais episódios. É exatamente isso que estamos fazendo agora, Natália. Obrigado por você estar aqui, obrigado por comentar, tá? E com certeza nós teremos cada vez mais episódios aí. Meninas, mandem um beijo para Natália Santos e convidem ela para conhecer o Clube Lumen, caso, né, ela ainda não esteja lá conosco. Beijo, Nath. Obrigada pelo comentário. Pessoal, temos aqui também a Bruna Salgado, muito, muito bom. Olha, ela não só achou bom, ela achou muito, muito bom, o que é bem legal para nós aqui. Bruna, brigadão pelo seu apoio de sempre. A Gabriele Trovão, foi maravilhoso. Que venha aos próximos. Adorei o compartilhamento de vocês. Legal, né? Muito show, gente. Muito legal. Vão mandando um beijo aí pro pessoal, porque acho que o meu beijo só não vale. Tem que ser o beijo da Maria, o beijo da Ari. Elas estão aqui. Conheço os nomes, são queridíssimas, maravilhosas. Todas muito presentes aí. A Natália, a Bruna, a Gabriele, todas presentes. Muito obrigado. E aí vem a nossa querida Karine Babenco, que sempre está com a gente, né? Excelente, que o Lumen cresça cada vez mais, vocês fazem a diferença. Obrigado, Karine, beijo grande para você. Beijo. Estamos na torcida por você aí nos seus estudos sempre. Beleza? Conte conosco. Um beijo, querida. Beijo, Aí beijo. vem a Rai Carvalho. A Rai Carvalho que comenta assim: eu acompanhei todo o começo de Mari e Pedro no Instagram e sempre me identifiquei demais por conta do conteúdo e beleza em tudo. Peraí, que tem um ler mais aqui. Em tudo que fazem. Sou Luminer desde o princípio e só saio se o Lumen acabar um dia. Simples assim. Sou fã demais de vocês e dos projetos que criam. Estarei sempre aqui admirando vocês. Que isso? A Rai é Arrepiei. maravilhosa. A Rai é Muito diferente. maravilhosa. De carteirinha da Rai. Nossa. Uma grande leitora. Uma grande mamãe também. Exatamente. Beijo, Rai. Obrigado, Rai. A gente não tem nem a dimensão do carinho de vocês, porque vocês são muito generosos com a gente, de verdade. Eu realmente acho que eu nunca vou acostumar com esse carinho imerecido aí de todos vocês. Brigadão por todo mundo que deixou ou não deixou o comentário aqui conosco. É uma satisfação imensa poder estar sempre em diálogo com vocês. A Adriele, a grande Adriele, vai dizer o seguinte: já curti no primeiro e segundo, porque eu sei que vai valer a pena. Olha aí que legal. Fofa, uma querida bom, também, muito Adri. fofa. Beijo, Adri. Um beijo. Nath Casagrande, não erram nunca. Obrigado, Nath. Beijão para você. Beijo, Nath. Fofa. Lembra do Um seu beijão, comentário. Nath. Continue deixando os comentários antes da gente gravar o próximo podcast. Porque ela estava reclamando. Dessa vez ela que- chegou a tempo, né, Marina? Exatamente. Ouviu, comentou. Não deixa para depois, não. Isso Exato. mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um negocinho, só um minuto. Minhas amigas, olha aqui, vamos lá. Amanda Cunha, que escreveu o seguinte: criatividade. A Mari fez isso muito bem. Quando, aqui fazendo ligação com o episódio anterior, entrou nas redes sociais e inovou com o conteúdo sem sequer mostrar seu rosto. Depois, vendo a saturação, entre outros aspectos, como gosto e sentido de propósito, mudou para a cultura de forma geral. Veja que a criatividade manifestou-se em forma de assertividade. Acho que os criativos estão presentes. Explico. Sertiange vai falar sobre isso com o anacronismo viver volvido para trás, o sábio Eclesiastes também. Ser criativo é apropriar-se do tempo. Bem profunda, Amanda. Obrigado, Amanda, aí pelo seu comentário. A gente busca, né,
só comentar aquilo que a gente vive, só fazer aquilo que a gente acredita. Então, é isso mesmo. Marina, a Ari são duas pessoas extremamente criativas que eu tenho o prazer de poder estar trabalhando com elas aqui e Obrigada, tendo querida. por muito tempo. Meninas, Obrigada, mandem um beijo para Amanda obrigada, aí. Beijão, obrigada. Amanda. Obrigada pelo comentário. E só complementando o assunto anterior, né? Eu acho que também criatividade é saber se adaptar, né, ao meio que a gente vive. Então, obrigada, boa, muito interessante a leitura dela em cima do meu perfil. Obrigada, querida. Beijo grande, fica com Deus. Não, e fazendo ligações com obras do Lumen, né? Isso Sim, é muito sim, interessante. querida. Vamos lá. Falar sobre criatividade, falar sobre hobbies, falar sobre criatividade. Nosso podcast ele tem essa pegada de sair um pouco da mesmice, daquilo que a gente produz nos nossos conteúdos, furar um pouco a bolha apenas da literatura, mas nunca fugindo dela. E hoje, né, meninas, a gente traz aqui um episódio sobre hobbies. E eu já pergunto de cara, Ari, qual que é o seu hobby preferido? Meu hobby. Ah, é muito engraçado falar de hobby, gente, porque todos os hobbies, de alguma maneira, se tornaram trabalho. Mas o meu hobby, a gente tem que primeiro pensar o que é hobby, né? Porque acho que às vezes a gente tem uma ideia do hobby e as pessoas acham que É assim, hobby, viu, por ter galera? um Não é hobby eu vou ter hobby, que fazer não. todos os dias, vou ter que ter talento, vou ter que fazer tudo certinho. Mas hobby é hobby. Você faz quando você quer para esparecer, enfim. Eu tenho um hobby que eu faço muito raramente, que é tocar o ukulele. Eu não sei tocar, então assim, eu tento, né? Na verdade, fala que é tocar, mas eu tento, não sei ainda, gente. Então, assim, Sério, é um Ari, que hobby. legal. Eu tenho Eu ukulele já também. vi, eu já vi. Mas eu acho que é até legal falar disso, porque o hobby em si, você não precisa ser bom nele. Você não precisa ser 100% ali, dar o seu 100%. Ele é só mesmo para você ter um momento de descansar sua mente e tudo mais. E além do ukulele, eu gosto muito de pesquisar. Pesquisar as minhas obsessões, são os meus hobbies. Então, eu tenho diversas obsessões aí ao longo do tempo, e aí eu vou pesquisando. No momento, eu tô meio obcecada por fotografia. Faz parte do meu trabalho, mas eu tenho um pouco assim, é, esse desejo de aprender coisas, eu vou pesquisando, mas nem tudo eu uso no trabalho. É mais para uma questão de saber mesmo, de, enfim, querer ampliar o meu conhecimento, nada que me exija assim, eu fico me forçando que eu tenho que aprender a todo momento. Não, é só mesmo, a hora que eu tenho tempo livre, eu vou lá e pesquiso, assisto um vídeo, vejo algo a respeito, e assim eu vou usando isso como hobby. Então é mais, para mim, o hobby é mais quando eu quero fazer algo, mas não quero me comprometer 100% com aquilo. E você, Marina, qual que é aí o seu hobby? Aquele que você mais gosta de fazer, que quando você tem um tempinho, você vai lá e fala, não, hoje eu vou tirar uma tarde, uma manhã para isso. O que que é, assim? Eu acho que eu já sei o que que é, mas vamos ver se eu tô afiado aí. Gente, eu acho que eu tenho tantos hobbies, porque, assim, eu sou muito de fase, sabe? Eu entro de cabeça, assim, muito facilmente nas coisas, eu acho que os meninos já perceberam. Desde fazer costura não, como é que é aquele negócio, aquele pontinho? Bordado. Bordado, É bordado, né? bordado, eu Teve a entrei de fase do bordado, teve a fase da mesmo. Teve a fase do bordado, tem a fase do filme, tem a fase do esporte. Eu acho que qualquer coisa que a gente gosta de fazer pode virar o nosso hobby, né? É muito difícil uma pessoa não ter um hobby, né? Isso passa pela nossa cabeça, porque às vezes a gente acha que hobby é uma coisa que tem aquela caricatura de hobby, né? Por exemplo, o meu hobby é colecionar carros antigos, né? Colecionar selos. E eu acho que hobby pode ser qualquer coisa e que, inclusive, hoje eu tento tirar os meus hobbies da internet. Né? Porque a gente já trabalha muito lá, a gente está o tempo inteiro conectados. Então, eu
prefiro, assim, coisas que me desconectem um pouquinho, né? Mas só para falar que eu entro de cabeça, assim, nas coisas, eu entrei na pira de fazer bordado. Gente, eu comprei linha de todas as cores, curso, fiz um monte de planejamento, comprei um monte de toalha para bordar. Não consegui dar continuidade, porque na hora que eu parava para fazer isso, eu, enfim, tinha uma outra coisa para fazer, aquilo requer tempo. E eu acho que é assim, a gente não tem que se cobrar, como a Adi falou, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, que faz bem, mas que não pode ser um fardo, né? Já passei Ó, também. Oi? Marina, só complementando isso que você está falando, né? O Hum, hobby, se é com essa carga, né, de já era. obrigação, Deixa deixa de de ser ser hobby. hobby, né? Isso, deixa de ser hobby. Ó, uma das coisas assim que eu adoro fazer também, que eu faço com muita frequência, é como se fosse um spa em casa, né? Então, eu hidrato o cabelo, eu gosto de fazer máscara. Isso para mim é um hobby, porque é um momento assim que eu acendo uma vela, eu coloco uma música relaxante. Geralmente eu gosto de fazer as sextas-feiras ali, que é o momento que eu concluí a minha semana, aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que o hobby tem essa característica de ser a cerejinha do bolo, né? De tirar um pouco a gente dessa rotina corrida, dessa cobrança. Agora também eu estou na fase do tênis, né? Eu já acompanho, já assisto tênis há muito tempo, mas decidi me aventurar jogando. E é muito bom, né? Porque o esporte, que é um dos meus hobbies preferidos, sempre fiz e sempre encarei como um hobby, é algo que faz muito bem, né? E tirando essa cobrança da performance, a gente vai lá, paga uns micos, tira uma ondinha ali em quadra, mas aquilo relaxa a gente, né? Aquilo ali tira um pouco a gente dessa selva maluca que a gente vive. Então, assim, eu tenho vários. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar E que até você amanhã. ia falar cozinhar também, né? Cozinhar também é um hobby. Sim, sim, adoro. Adoro cozinhar também. Eu gosto de ver as pessoas comendo aquilo que eu fiz. Eu acho muito satisfatório. Então, Por isso que assim, a eu acho gente que se dá tão bem, porque ela gosta de ver as pessoas comerem, eu gosto de comer, eu acho que o O meu hobby hobby é do Pedro é comer o que a comer. Marina faz por hobby. comer. E eu adoro, 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 assim, escolher os ingredientes. Eu acho que é isso. A gente tem que ter prazer em todos os processos do hobby, né? Na preparação, na execução e depois aquele sentimento, assim, de dever cumprido, de relaxamento. Acho que hoje, mais do que nunca, estamos precisando investir em hobbies. Exatamente. Perfeito. Ah, e Ó, por a que que gente você repara, acha? Fala aí, a gente desculpa. repara aqui uma coisa. Eu sou dos hobbies da tecnologia. A Mari é mais um negócio de relaxar, assim, Desconecta, né? família, coisas feitas com a mão. Totalmente diferente. Mas vai lá, Pedro. E você tem um hobby, Pedro? Ah, pois é, eu não sei se eu tenho. Eu gosto de fazer algumas coisas. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de escrever, apesar de não fazer isso com muita frequência. Eu gosto, às vezes, de sentar, pegar um tema que não tem nada a ver com nada, mas colocar as minhas ideias ali. Apesar de eu sempre achar que o resultado ficou um horror, mas eu gosto da sensação de um texto terminado. Inclusive, eu quero explorar mais esse hobby nos próximos dias aí. Por recomendação da Marina, eu assisti um documentário do Tony Bourdain, né? Do Anthony Bourdain, e ali eu gostei muito de uma frase que ele fala, que é sobre a escrita, né? Que ele sentava todo dia para escrever. E, cara, se tem um dia que eu me sinto feliz, é o dia que eu sento para escrever alguma coisa sobre um tema que me interessa, sem pressão, sem nada. Sentar e escrever, eu gosto. Gosto muito também de esportes, né? Gosto de, por exemplo, jogar bola. Eu adoro jogar bola. Eu falo que o povo vê a gente assim, né? Ah, e o Pedro, meu Deus, tem uma rotina de estudos e tal. Cara, eu vou te ser sincero, dos meus 14 aos meus, o quê, Marina? Aos meus 20, não Sim. sei, tô exagerando, acho que um pouco menos. Dos meus 14 aos meus 18, eu acho que eu Uhum.
jogava bola todo dia, assim, de quinta a domingo, com certeza. Eu adorava aquilo, adorava jogar bola, ainda gosto, e por incrível que pareça, não gosto de ver futebol. Gosto só de jogar mesmo. Mas é isso, a questão do hobby, ela tem muito dessa temática, muito conversa com muito com a sua fase da vida que você tá, né? Você tem hobbies, por exemplo, eu fui durante muito tempo, meu hobby foi tocar algum instrumento. Eu aprendi muito mal a tocar alguns instrumentos, mas eu gostava daquilo. Hoje já não comunica tanto, já não tenho mais como um hobby pegar, tocar um violão, acho até meio assim, já não combina muito, sabe? Que eu vou pegar e tocar uma Legião Urbana na roda de amigos, vai ficar uma coisa muito Adoro. Só eu meio posso. cafona, hobbies cafonas. Mas assim, mas eu gostava daquilo. Mas hoje eu acho que escrever e esportes é um dos meus preferidos. Tem uma coisa que eu gosto muito também, mas não chega a ser um hobby, é uma sensação que eu gosto, que é de conhecer lugares ou coisas novas. Quando eu conheço, assim, quando eu escuto falar de algo que eu nunca ouvi falar antes, cara, é incrível para mim. Igual eu tô gravando esse episódio, eu tô em Curitiba, e aí no bairro que eu tô aqui tem o tal do Castelo do Batel, que é uma coisa maravilhosa. Aí eu falei, meu Deus, eu não sabia que isso aqui existia. Fui pesquisar, vi que era de um cafeicultor riquíssimo da região. Então isso me alegra. Não sei se chega a ser um hobby, mas eu acho que é um pouco do hobby da Ari também, né, Ari? Que é pesquisar, assim, descobrir coisas novas. Isso tem um nome, se chama hiperfoco. É? Você tem um hiperfoco em um tema É específico. isso. É Ai, isso. gente, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo a retardatária, porque eu não tenho esse hiperfoco. Não, mas você Não. pode ter hiperfoco em outra coisa, Você que não tem, ué, quando seja você comprou pesquisar. lá o seu arcozinho do ponto e cruz lá que você fazia, como é o Ah, nome daquilo? sim. Bordado. Bordado, quando Eu você, igual, lembrei, eu você lembrei de investiu. um hobby. Sim, Hã? eu lembrei de um hobby que, assim, eu amo, e graças a Deus, não só eu, mas o Igor também ama, que é assistir filme de terror. Gente, a gente adora, isso é um hobby, assim, já há muitos Doentio, né? anos. É uma coisa meio estranha, porque a gente gosta de filme de terror de tudo quanto é tipo, Nossa, eu dos bons odeio. até os ruins, aqueles trashes, assim. Então a gente tem todo um ritual, a gente fecha tudo, a gente, sabe, faz a pipoca, a gente fica bem juntinho. É assim, é maravilhoso. Eu considero um hobby também. E não sei, eu acho que não tem que levar muito a sério, né, esse hobby. Eu O não sou hobby muito da. é você poder fazer a hora que você quer, do jeito que você quer, na maneira Isso. que você quer. Porque o intuito dele, né, meninas? Eu acho que a gente, depois de um tempo, te devolvo a palavra já, Marina, mas só Uhum. para eu não perder o fio da meada aqui. Depois de um tempo de falando sobre isso, eu acho que o hobby é aquilo que, poxa, que a gente faz simplesmente porque nos agrada, sem pensar em dinheiro, sem pensar O que os em outros tô pensam sendo também, né? produtivo ou não. Exato. Isso. O que que os outros pensam, eu estou sendo produtivo ou não, isso não tem nada Uhum. a ver. Se você faz uma costura, igual a área, eu quero pesquisar sobre uma coisa, eu quero jogar bola, sei lá, quero escrever. Não significa que eu vou ser um escritor, não significa que a área é uma grande pesquisadora, não significa que a Marina vai ser uma grande tenista, mas isso enche a nossa vida de uma matéria que falta hoje em dia, né? Que é o desligamento da produtividade. A gente busca sempre produção, 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 dinheiro, 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 enfim, Forma-se o tempo inteiro, né? exatamente, cobrança. Exatamente. E também a gente não precisa estar expondo nas redes sociais tudo que a gente faz. Acho que esse é um ponto. Porque assim, eu tenho vários hobbies, por exemplo, dessa questão que eu falo de tecnologia, de parte criativa também, porque eu gosto muito de aprender uma nova ferramenta lá no Photoshop. Eu Uhum. adoro aprender a usar uma ferramenta nova no Illustrator, aprender a criar um site, aprender a criar, enfim, trabalhar com códigos. É uma coisa que eu gosto e eu nunca
tive A área nenhum é bem retorno. nerd, hein, Marina? Não, eu não tive nenhum Não, e é retorno, assim. verdade. E é verdade que ela está falando, porque ela sabe fazer tudo. E assim, isso, Ari, Ela assim, reflete ela muito fazendo no que não seu fudeiro. É trabalho. verdade, já. É verdade. Não, assim, reflete muito no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Porque a Ares descobre umas coisas, ela faz umas coisas, me apresenta, assim, umas coisas que eu nem imaginava, que eu fico chocada. Eu falo, não, você É entendeu mesmo? isso, Ari? Aí Mas ela o, fala de um assunto, aí ela me manda 5 vídeos do assunto. Eu falo, gente, é assim, é uma fascinação, né, Ari, por aprender e descobrir, até para você se tornar, com o que você trabalha, uma pessoa mais independente, né, das outras e pessoas. eu acho que é assim, para mim, não para os outros, assim, que eu não acho que é uma coisa que, eu quero saber para, enfim, expor ao mundo nem nada. É algo assim Hum, que eu quero saber, porque se um dia eu precisar, eu vou ter ali esse conhecimento, ou então, sei lá, se algum dia alguém precisar de alguma solução ali, eu posso tentar ajudar de alguma forma. E sempre sim. foi assim. Todo, assim, ao longo da minha vida, e eu falo disso de, mexer com código, isso não é de agora, é da minha adolescência, quando eu gostava lá de criar template, não é templates, né? O Tumblr, aquela época do Tumblr, Eu tinha, tinha enfim, dado. tinha toda a questão de você decorar o seu Tumblr, criar ali um layout maravilhoso. Então, foi naquela época que tudo isso começou. Mas esse é o ponto, sabe? De você ter algo para você se desconectar do mundo e para você também entender um pouco sobre a sua personalidade, que eu acho que a gente volta no ponto da personalidade. Hoje eu não faço tanto o que eu fazia na adolescência, mas isso mostra um pouco de quem eu sou, a pessoa que eu fui construindo, né? Os meus hobbies, eles influenciam nessa parte, mas também de uma questão que a gente volta, que virou um tabu, mas assim, meio, meio ruim, que é o nosso temperamento, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou mais reservada, então geralmente os meus hobbies eles são mais para essa parte. Eu não vou, por exemplo, tocar um violão lá no meio de todo mundo, entendeu? Eu não vou sair para jogar, porque eu, enfim, não sou uma pessoa de muitas amizades, não tenho com quem sair para jogar. Então, isso também está muito relacionado ao nosso temperamento, ao nosso estilo de vida, né? Não adianta eu querer um hobby que não tem nada a ver comigo. Tem que ter, você tem que gostar daquilo. Não é porque a Marina gosta de filme de terror que eu vou passar a assistir filme de terror. O hobby não funciona dessa maneira, né? Eu odeio. E quando ela quer, o Ari, quando ela fala, vem pra cá pra gente ver um filme. Aí eu vou, aí ela, vamos ver um filme de terror. E é tipo 10 horas da noite. Eu falo, velho, não vou ver. Eu não vou ver, Não porque dá, né? eu vou Trilha, acordar com um mente. bode no meu quarto, pô. E aí eu que vou, ó. Não, a maioria são tão bobos assim que é mais uma diversão mesmo. Mas isso que a Ari falou é tão real, porque a questão do temperamento, eu não sei assim até que ponto o signo, gente, eu não entendo nada de signo, de verdade, nada, nada, nada. Mas isso também influencia um pouquinho na forma como a gente lida com algumas questões, né? Por exemplo, a Ari é uma pessoa. O seu temperamento eu acho que é melancólico, né? Até onde eu sei, sim. Pelo menos a maior parte, né, ali é predominante. Isso. Então, eu não sei, eu acho que a maior parte do meu temperamento é o colérico, mas uma coisa muito interessante que a Ari falou, que é justamente a fase da vida que a gente está vivendo, porque eu, por exemplo, eu fico muito hoje em dia na frente do computador. Eu trabalho no computador 24 horas por dia. Então, quando eu termino ali as minhas tarefas, eu quero fazer qualquer coisa menos estar à frente de um computador. Já é diferente com você, né, Ari? Por exemplo, você continua ali pesquisando, e eu sou uma pessoa um pouco mais, digamos assim, um pouco mais extrovertida, né? Eu falo, gosto de falar. Então, A gente por já exemplo, esteve juntos e a Mari é realmente extrovertida, galera. Vocês têm que ver. A Mari é outra pessoa da internet que vocês conhecem. Desculpa, mas ela é muito mas mais essas legal, risadas, muito mais espontânea, viu? Ela já é maravilhosa na internet, fora dela é melhor ainda. Mesmo. É mesmo. eu, e isso reflete muito, por exemplo, no fato de eu querer, por exemplo, parar tudo e praticar um esporte, de fazer algo completamente diferente, né? Mas isso não significa que eu seja, por exemplo, uma pessoa aventureira, né?
Aí Falam já que não o é, né, ariano... Marina? Não, eu sou completamente assim, A Marina é avessa. totalmente urbana. Estão falando que, por exemplo, eu sou ariana, que o ariano é muito aventureiro, ele gosta de romper limites. Gente, eu não sou nada aventureira. Você nunca vai escutar de mim que um dos meus hobbies é sair para acampar, por exemplo. Eu gosto de infraestrutura, eu gosto de internet, eu gosto de rede ali no celular. iFood, um iFood, né, que entrega, um Amazon Cidade. Prime que chega no dia seguinte. Exatamente. Então, assim, eu acho que vai muito da nossa fase, né? Se eu estou mais ali na frente do computador, se eu estou trabalhando com aquilo ali, geralmente o meu hobby é o oposto daquilo. Eu quero fugir um pouco daquilo ali, né? Então, acho que faz muita diferença também e Sim, tem muita relação com o temperamento, né? Porque acaba que, tem. trabalhando ou não, nós somos a mesma pessoa. Então, isso reflete muito no que a gente gosta ou não gosta, né? Meninas, antes da gente seguir, pedir pro pessoal curtir, né? Curtir, se inscrever no canal e deixar o comentário aí já. Qual que é o seu hobby? Isso. O que que Isso. você gosta de fazer ou o que que você gostaria de fazer e que depois desse podcast você vai começar a fazer aí no seu tempo livre. Ah, eu não tenho tempo livre. Mentira, você tem tempo livre sim, você só é desorganizado. O que que você acha disso, Ari? Eu acho que as pessoas têm que saber onde nós estamos. Nós estamos no Spotify, no YouTube, o YouTube Music É, e no podcast da Apple. Então vai lá. Isso, exatamente. é, Onde nós tudo estamos chique começou, demais, né? Ari. Meu Deus do céu. Tá Estamos em chique todas as o negócio. plataformas. Isso. O podcast da Apple é assim, é a origem de tudo, né? Eu escutava há muito tempo e era somente voz mesmo. E eram aulas, né, de universidades americanas, então é muito interessante, porque agora o podcast virou uma espécie de entrevista, né? Mas a origem do podcast é justamente algo sem vídeo, né? E então é isso, estamos lá na Apple Inclusive, Podcast. você pode seguir a gente em todas essas plataformas, no Spotify, Isso. podcast da Apple, né, no YouTube, e deixar seus comentários em todas essas plataformas para ajudar a gente cada vez mais a alcançar mais pessoas, falando de coisas úteis, nem sempre, mas de coisas sempre legais, e é o que é o mais interessante, é isso. Se você quer algo útil, vai assistir às nossas aulas, entre para o Lumen, acompanhe a gente nos nossos perfis, com projetos como o Contraste, por exemplo. Lá você vai, de fato, ter contato com arte. Eu queria puxar um assunto aqui relacionado a isso, meninas. Vamos lá. A arte, de algum modo, ela é sempre vista como um hobby. E, na minha opinião, isso diminui um pouco o papel da arte, principalmente no contemporâneo, na nossa vida. Ela sempre parece ser algo supérfluo, algo relacionado com o seu tempo livre, mas sem essa arte da vida, sem os nossos hobbies, a vida seria muito chata, muito, como eu posso dizer, sem um joguinho de tênis na hora do almoço, sem uma pesquisa aqui quando você está interessado, sem, né, sem essas coisas que a gente gosta de fazer, a gente ia acabar numa vida totalmente mecanizada. Ari, você acha que o hobby ele está relacionado, por exemplo, a um pouco sobre a descompressão, e aí eu vou usar um termo que talvez seja um pouco mais batido, mas para o pessoal entender bem, o hobby ele está ligado à saúde mental das pessoas hoje em dia? O que que você acha disso? Olha, eu acredito totalmente que está ligado à saúde mental. Acho que as pessoas que conseguem ter um hobby, que conseguem se desligar das tarefas cotidianas, e eu falo do trabalho, falo do estudo, de uma forma técnica, né? Porque o estudo nem sempre, como eu falei, eu pesquiso, é como se fosse um estudo, mas não serve, enfim, para outros fins, a não ser mesmo distrair minha cabeça. Eu acho que a gente, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas precisam de hobby. Por quê? Estamos trocando os hobbies por passar mais tempos nas redes sociais. E passar tempo na rede social não é hobby. Não é hobby. Quanto mais tempo a gente está ali, mais tempo nós estamos perdendo de
fazer outras tarefas. Então, eu realmente, quando olho para essa questão do hobby ser um, um respiro para nossa mente, eu lembro de quando a gente era criança, de quando a gente era adolescente, que nós não tínhamos contato com a internet como a gente tem hoje. Nós éramos muito mais saudáveis, digo assim, mentalmente, né? A gente tinha muito mais, menos peso. Claro que a questão da idade conta muito, porque a gente estava ali num período onde não tinha tantas responsabilidades como na vida adulta. Mas se a gente olhar também para as pessoas que já eram adultas naquela época, elas tinham uma leveza maior, porque a rede social ela foi construída hoje para, psicologicamente, ela é construída para prender a gente, para tomar o nosso tempo, e isso não é só o tempo que é tomado, né? A nossa energia mental vai sendo tomada. Eu não sei vocês, mas às vezes eu passo um tempo ali rolando o feed do Instagram e quando eu vejo, eu já tô. Sabe quando a cabeça tá assim, cansada? Parece que eu fiz uma caminhada de 2 horas. Parece que o cansaço passa não só ser mental, mas também físico. Então, eu realmente acho que o hobby ele tem esse poder de tirar a gente desse universo de digital que não estamos fazendo nada ali a não ser rolando o mesmo feed e também de distrair a nossa mente quando a gente está muito sobrecarregado com os nossos problemas, porque a gente tem problema pessoal, a gente tem problema familiar, a gente tem, enfim, dezenas de problemas para lidar no trabalho. Quem não se estressa com trabalho? Enfim, não sei que trabalho que tem, né? Porque todo dia é um estresse novo com o trabalho. E, enfim, eu acho que ele tem esse poder, sim, de liberar a gente para um estado mais tranquilo, é, principalmente quem faz bordado, porque assim, você se estressa um pouco, com certeza, né? Bordando dá errado, porque eu trabalho com as mãos, eu acho isso é muito legal, sabe? A gente voltar a falar disso, porque não só o hobby tem essa capacidade de liberar a gente, de dar essa sensação de mais tranquilidade, como também os hobbies que trabalham com tarefas manuais. É mais o poder deles é ainda maior de desligar a nossa mente desses problemas do que até mesmo o meu que fico aqui na tela do computador, que não é nada saudável. Então, eu realmente acho que sim. E quando eu tenho esse período de tocar um ukulele, ficar focada mais em aprender a tocar ali, eu fico ali procurando as notas, eu sinto que eu fico mais tranquila. Eu sinto que eu fico mais despreocupada com as coisas. Eu até sinto que eu sou mais produtiva no meu trabalho do que Perfeito. quando eu não tenho um hobby, que eu só fico mesmo focada ali no trabalho e não tenho esse período ali de ficar mais tranquila e fazendo as coisas que eu gosto. Eu não sei, vocês sentem isso também? Eu sinto, e deixa eu só comentar o que a Ari falou de não conseguir, às vezes, se desligar, né, Ari? Gente, eu trabalho com a Ari, já vai fazer 4 anos. E a Ari, ela é obcecada por trabalho, tá? Tá aí um fato, a Ari é obcecada por trabalho. Às vezes a gente tá aqui conversando aí, não, hoje vamos parar, sexta-feira. Aí quando é 9 horas da noite, a Ari manda lá um negócio. Então, gente, lá no grupo do trabalho, a gente fala, Ari, vai descansar, chega por hoje. Então, mas eu acredito que isso é da personalidade da pessoa, porque a Ari ela tem uma capacidade, por exemplo, muito absurda de resolver problemas. Nossa, E isso é isso verdade. não é, Pedro? Então, assim, isso é muito valioso, né? Mas confesso que às vezes, né, Ari, essa exposição excessiva pode um pouquinho prejudicar, né, ali a Sim. nosso dia a dia, um pouco nosso. Você falou de ficar rolando feed, sentir um cansaço muitas vezes físico, né? Eu tenho essa sensação quando eu fico muito exposta, geralmente no final do dia, eu fico um pouco zonza, sabe? A vista já não funciona direito, eu fico um pouco enjoada, parece que tá tudo meio que. Enfim, a gente tem essa sensação, mas porque de fato a velocidade que a gente coloca à disposição ali a nossa visão, né, de dados, de imagens, e de barulhos também, né, ali que a gente está submetido o tempo inteiro, faz muita diferença, né? E
uma coisa, não sei o que você ia perguntar, Pedro, mas vou passar para um outro ponto que eu acho interessante, que é a questão da criação, né? Eu acho que a forma como a gente é criado, isso influencia também a maneira como a gente encara os nossos hobbies na vida adulta, né? Por exemplo. Então, eu lembro que quando a gente era pequenininhos, para quem não sabe, eu e o Pedro, nós temos uma diferença de 4 anos, né? Então, nós éramos crianças ali com a idade muito próxima e a gente brincava basicamente das mesmas coisas. E eu lembro que quando a gente chegava do colégio ali, eu tinha, sei lá, 10 anos, o Pedro 6, 7, mais ou menos. A gente chegava em casa, né, a gente estudava de manhã, a gente chegava em casa, almoçava, e aí depois a minha mãe sempre falava a mesma coisa, vão brincar lá fora, né? Ela não deixava a gente ficar ali assistindo televisão o dia inteiro. A gente tinha videogame, a gente gostava disso, mas a gente não tinha aquela necessidade de ficar ali o tempo inteiro. Então ela mandava a gente brincar lá fora e a gente tinha que se virar, né? A gente ia brincar de coisas completamente aleatórias, mas o fato de você criar os filhos já com esse pensamento de que se expõe ao sol, seja uma pessoa mais ativa. Eu acho que tudo isso influencia exatamente a nossa forma de enxergar o mundo, né? Quando a gente já está na vida adulta, com um monte de responsabilidades, porque hoje eu sinto falta disso, né? Esses dias mesmo eu fiz uns stories mostrando que eu estava no parque, né? Eu moro na frente de um parque e tinha muito tempo que eu não andava pelo parque. E no final da tarde é a coisa mais linda. A gente sente aquele cheiro ali das plantas, aquele ventinho, aquele céu bonito. E aí eu parei ali, eu sentei, eu falei, gente, eu moro na frente de um parque. Fazia semanas que eu não tirava o pé de casa, andando pela rua, né? Era de casa para o carro, do carro para dentro de casa. E a gente perde um pouco, né, desse senso de humanidade, de, nossa, eu preciso da natureza, eu preciso respirar um ar puro, eu preciso deixar o sol bater no meu rosto, né? Não que isso tenha uma ligação direta com o hobby, mas esse esforço, né, de estar ali, Desligar-se, né, Marina? exatamente, esse esforço, eu acho que tem muita relação com hobbies das mais diversas formas aí, né? Por isso que eu E o tô, inclusive, Pedro, Pode super falar, ansiosa perdão. para saber o hobby do pessoal, né? Eu acho que é Sim. legal depois a gente contar os nossos hobbies mais estranhos que a gente já teve. De estranhos não, assim, que as pessoas talvez Não não imaginem, né? sintam que a gente já teve, né? Então, pessoal, complementando, coloque aqui o seu hobby atual e o hobby mais inusitado que você já teve. Coloca aí na legenda para gente, depois a gente dar boas risadas. Sim, Não, eu isso que nem vou você falou, falar. pode Ah, falar, desculpa, pode falar. desculpa, Pedro. Eu nem vou falar do meu hobby de assistir dorama, né? Porque todo mundo já sabe. Surpresa para ninguém. Eu não Ah, vou nem muito comentar bom. sobre Poxa, isso. Não, eu ia falar, essa questão da Marina falou, nós crescemos em uma casa cujos pais, eles sempre tiveram muitos hobbies, né? Principalmente o nosso pai. Nosso pai, ele tem muitos hobbies. Por exemplo, ele adora cultivar plantas. Desde sempre foi assim. Então, até hoje é assim. E impressionante que ele é uma das pessoas que mais tem hobbies que eu conheço, pelo menos. Marcenaria, planta. E isso faz com que ele sempre fala uma coisa que acho que marcou assim a nossa vida, né? Ele fala, olha, você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Então, você tem que buscar ser o mais produtivo possível, mas a vida ela foi feita para você fazer coisas, que são exatamente esses hobbies, essas pequenas coisas que vão dar sentido, que vão dar preenchimento. Porque senão você fica ali numa escala de trabalho muito grande, o tempo inteiro pensando sempre nas mesmas coisas, e isso vai gerar uma frustração, isso vai gerar um sentimento de que você está perdendo tempo, de que você está, de fato, né, sendo colocado numa máquina de moer carne. uhum. Esse é o sentimento da rede social de hoje em dia. Quando você está Vivendo, ali rolando o vivendo feed, né, dentro de Ari? uma latinha de sardinha. É.
Exatamente, a lata de sardinha. A gente ainda vai fazer esse episódio, Ari. Como Vamos. sair da lata de sardinha. Mas é isso. Então, assim, o hobby, ele tem esse poder. O poder de aguçar a sua criatividade. Porque o que que a gente tem na internet hoje? Ah, Pedro, eu não tenho nenhum hobby. Será que você não tem mesmo? Dá uma olhada naquilo que você gosta de ver no YouTube. Dá uma olhada naquilo que você gosta, que a sua atenção se vira de modo natural. Dá uma olhada para aquilo que você sempre gostou desde pequeno. Isso é o seu hobby. Às vezes você só não pratica, porque você não dá tempo para as coisas que você gosta. Você sempre está em uma atividade, em outra atividade, buscando outra atividade. Tem muito a ver com ansiedade também. Hoje as pessoas, óbvio que aqui são três pessoas leigas falando de vários assuntos, mas o que eu percebo é que a ansiedade, ela fica muito alimentada nisso. O Você mundo está muitas vezes não ansioso, né, consegue. Pedro? O mundo está muito ansioso porque as pessoas não conseguem viver o agora. Poxa, você está fazendo um jantar, você está pensando na louça. Aí você está Uhum, lavando a louça, você está pensando que você tinha que estar dormindo. Cara, aproveita. Igual, exatamente. eu acho um hobby que eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de ouvir coisas enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, para mim, cara, falou que eu tenho que lavar uma louça, falou que eu tenho que fazer alguma coisa repetitiva que não me demanda uma atenção, eu não vejo problema nenhum. Eu boto meu fone, eu faço. E para mim é muito legal. Por quê? Porque é o hobby de aprender coisas novas, aprender uma informação nova, ter algo novo. Isso para mim é muito interessante. E o que a gente tenta com o podcast hoje aqui é exatamente lembrar vocês o seguinte: nós vamos viver só uma vida. Depois que essa vida acabar, acabou, gente. Acabou. Você vai, você não vai ter mais esse plano de vida. Então, aproveita, cara, usufrua do seu tempo, né? Assim, tenha, tire tempo para você, tire tempo para sua família, tire tempo para fazer as coisas que você gosta, tire tempo para você fazer coisas bestas, porque no fundo, no fundo, no fundo, o que vai resultar de uma vida é se ela foi bem vivida ou não. E não se você, isso ou aquilo. Né? E também não vem não quero ser um discurso moralista aqui, mas o que vai contar é se você usufruiu do tempo que você tinha, o que você fez com o tempo que você tinha. E isso é muito importante, isso é necessário, porque a gente trabalha muito a ideia da sociedade industrial, da sociedade de massa, Cara, foge um pouco disso. Cria o teu mundo, aonde é bonito o momento que você está pesquisando, o momento que você está jogando bola com seus amigos, o momento que você está fazendo uma costura, o momento que você está jogando um tênis, o momento que você está cozinhando, o momento que você está desenhando, o momento que você está tocando um instrumento. Cria a tua rotina, na medida do possível, claro. E isso vai fazer com que você enxergue a vida de uma outra forma. O hobby de muitas pessoas, por exemplo, que nos seguem é a leitura. Leia, leia, sem, sabe, sem assim, querer parecer para os outros, transparecer para os outros que você está lendo e tal. Leia por você, leia porque você está interessado naquele assunto, leia quando você está afim. E assim você tira uma carga que o hobby ele não precisa ter, né? A gente fala lá no Lumen que ler não é só deleite, é também uma responsabilidade. Mas isso não significa que é só uma responsabilidade, é também deleite, porque a gente não pode ficar sempre na clave do gostosinho, mas também a gente não pode ficar sempre na clave da obrigação. Tem que ter o equilíbrio aí, né, Marina? E uma coisa muito legal também, porque o Pedro tocou no ponto da ansiedade, né? Eu acho que o hobby, de uma forma geral, ele tem a capacidade de tornar a nossa rotina melhor, né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? Quando ele acontece, bom, se ele não acontece também, não vai gerar um prejuízo ali para você imediato. Então, eu acho que o ponto principal é tornar a minha vida do jeito que ela é, mais prazerosa, mais leve, mais saudável, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de viajar.
adoro viajar, é uma das coisas assim que mais me engrandece culturalmente, é você ser exposto a uma cultura nova, a uma língua nova, a pessoas novas. Só que se você me perguntasse, Marina, você queria viver viajando? Igual a gente vê muitas blogueiras, influenciadoras que todos os dias estão no aeroporto, cada dia em um lugar. A minha resposta seria jamais, jamais, porque eu, a partir do momento que eu implanto os hobbies na minha vida, eu passo a gostar da minha rotina como ela é. Isso não quer dizer que ela seja uma rotina perfeita, né? Muito pelo contrário, mas eu passo a gostar da minha vida da forma que ela é. Por quê? A questão da ansiedade vem muito disso também. As pessoas ficam, ai, porque eu só sou feliz quando eu estou viajando. E a pessoa está sempre vivendo, esperando a próxima viagem. Por quê? Porque a rotina, a vida dela, o dia a dia, o agora dela, é legal, né? Então, a gente também não pode se deixar corromper pelos hobbies, né? Viajar é uma coisa maravilhosa, acredito que todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta, mas ali no final da viagem eu já estou querendo voltar para minha casa, para minha rotina, porque eu gosto da minha rotina. Porque ali eu sei que eu sou feliz, eu não sou ver que sou feliz só quando eu estou viajando, né? E eu acho que é esse pensamento, essa linha de raciocínio que a gente tem que parar para pensar e desenvolver, né? Será que eu estou esperando sempre ali o momento de deleite? Ou a minha vida inteira vai ser esperando a próxima viagem? Quando eu chego, eu já estou ansiosa para marcar uma próxima viagem? E não pode ser assim, né? Então, eu amo viajar, mas eu amo estar em casa também. Eu amo a minha rotina, com todos os defeitos, com todas as tribulações que existem nela, mas eu gosto muito do que eu faço, gosto da minha rotina, por quê? Porque eu acho que o equilíbrio perfeito é você saber encaixar esses momentos de prazer nos momentos de trabalho, de responsabilidade, de trabalho sério, né, de concentração, e tentar ali colocar aquilo tudo numa mesma bandeja, né? Porque, para concluir esse raciocínio, o hobby ele tem que tornar a sua vida melhor, né? A vida que você tem agora, não é a sua vida daqui 3 meses, a sua vida no futuro, é a sua vida hoje, né? Mas manda aí, Pedro. Perfeito. Ô, Marina, uma coisa que eu também queria só complementar isso que você falou é que o hobby não necessariamente precisa ser algo caro. Fazer uma viagem hoje em dia, né, vai te demandar algum dinheiro. Mas, cara, vamos lá. A gente está falando de escrever, de ler, de costurar, de praticar um esporte, de, enfim, coisas que custam R$ 0. Coisas que custam apenas a sua organização e o seu tempo. Então, assim, as pessoas olham e falam: ah, não, o meu hobby é viajar. Você fala, cara, é legal. Eu adoro viajar também. Contudo, será que isso é o objetivo do hobby? Porque o hobby é algo que é acessível, né? E não algo que vai criar em você uma onerosidade muito grande. Então, eu acho que é mais por esse lado. E uma coisa que a gente sempre fala, eu quero a opinião das meninas nisso também, é o seguinte, cara, você que trabalha aí, médico, advogado, é concursado, você é especial, coloca isso que te torna especial para fora, na internet, se você não quiser, para os seus amigos. Às vezes você faz um prato que só você sabe fazer. Às vezes você, né, tem uma habilidade que só você ou muitas poucas pessoas conseguem fazer. Coloque isso para fora, escreva, pinte, borde, pratique esportes, porque a partir daí você vai perceber que a vida ela vai criar uma nova coloração, porque cada hobby ele é uma porta que abre para um universo novo. Vamos lá, quando a Ari fala do hobby dela, da fotografia, que hoje já é um trabalho, né, Ari? Diz que, como é que a gente estava comentando antes, Ari? Diz que faça aquilo que você trabalhe com aquilo que você ama. Trabalhe com o que você ame e nunca mais ame nada. Então, assim, mas é isso. É, quando você fala de fotografia, você abre uma porta para você ver os maiores fotógrafos da história.
as maiores fotos da história, as maiores histórias por trás das fotos, as técnicas, os filtros, os tipos de máquina, os tipos de, né? Então, assim, o universo. Ah, o meu Sim. hobby é ler. Cara, precisamos falar do universo que é que é a leitura, o universo que é a literatura. Ah, meu hobby é cinema, eu gosto de ver um bom filme, um outro universo. Uhum. Os grandes diretores, os grandes filmes, os grandes adaptações, os grandes atores, atrizes, tudo isso. Eu gosto de escrever poesia, prosa, crônica, conto, romance, piada. O que que você gosta de escrever? Tudo isso são formas diferentes de escrever. A sua escrita ela é mais pesada, ela é mais cômica. Como que você gosta de fazer isso? Mais apimentada? Cara, então o hobby ele tem essa característica de te aproximar talvez até da tua vocação, porque a gente faz coisas, né, Ari, por obrigação. A gente, Sim. às vezes, trabalha num local por obrigação, às vezes a gente faz coisas por obrigação. Mas e a nossa vocação? Aquilo que a gente olha e que a gente gostaria de desempenhar e que às vezes a gente não desempenha. Talvez ali esteja escondido o teu hobby, que ele aponta para uma vocação. O que que você acha disso, Ari? É, com certeza, quando eu volto naquele ponto que a gente fala sobre personalidade, sobre temperamento, enfim, sobre todos esses pontos. Porque quando a gente busca um hobby que está muito relacionado com as coisas que a gente gosta, com aquilo que nos desperta interesse, também a gente consegue entender um pouco mais da nossa vocação, né? Porque a vocação com certeza está atrelada a isso. E um ponto que além da vocação que eu queria comentar aqui, já trazendo esse ponto, é sobre a questão do prazer, que a gente precisa encontrar tarefas que nos ajudem a lidar melhor com esse incessante desejo de sentir prazer. Porque a maioria das coisas, elas de hoje, que está sendo criada hoje em dia, é para dar prazer instantâneo para a gente. A gente está vivendo nesse momento, e eu não vou colocar aqui que é um problema, enfim, de uma pessoa específica, da pessoa que está na rede social. Não, é um problema da era, porque a gente está em contato com a TV, a gente está em contato com, enfim, até mesmo os livros. A gente vê pessoas lendo livros em um dia. Isso por quê? Porque a sensação de prazer de terminar o livro é, é muito grande. Ela quer terminar o livro porque a sensação de terminar um livro em um dia é muito boa. Tanto Ou porque mesmo, ela eu adoro terminou a terminar livro. história, tanto porque ela terminou a história, quanto para ela se sentir, eu li o livro em um dia. Então, tudo isso está relacionado à sensação de prazer. Mas a gente precisa aprender a administrar essa sensação de prazer. Porque, por exemplo, se a gente não consegue administrar isso dentro das nossas atividades que não são rotineiras, quando a gente vai para a rotina, o trabalho, a gente começa a olhar para o trabalho como uma forma totalmente entediante. A gente não consegue. Trabalho é trabalho. A gente não precisa estar sentindo prazer todo dia, mas, cara, você pode sentir prazer com o seu trabalho, você pode sentir satisfação. Você pode também sentir satisfação em cuidar da sua casa. Então, a gente passa a conviver melhor com a nossa própria vida, a nossa própria realidade. Porque o quantas coisas nós temos que aprender a fazer por obrigação e por que que a gente não pode tentar encontrar satisfação nisso? Porque tem coisas que nos dão satisfação mais rápido, então a gente sempre vai buscar esse caminho. Isso, enfim, a ciência explica melhor do que eu isso, então se alguém tiver curioso, vai pesquisar. Mas essa sensação, né, a questão da dopamina, né, da adrenalina, de você estar ali fazendo algo e ter aquele resultado instantâneo, a gente precisa voltar para isso. E quando eu falo disso, eu faço a conexão com a vocação, porque a vocação não é algo que se descobre rapidamente. Às vezes a gente vai passar a vida toda tentando descobrir. Às vezes a gente vai tentar encontrar a nossa vocação em algo que só porque a gente quer realmente descobrir ali imediatamente. Não, preciso descobrir minha vocação, então eu vou fazer de tudo aqui
e acaba que não tem nada a ver com aquilo. Então, a pressa, esse desejo de prazer imediato, tudo isso só nos afastam da nossa vocação, nos afastam realmente das coisas significativas da nossa vida, porque nada mais significativo do que você chegar na sua casa e sentir prazer de, cara, a minha casa tá suja, mas a partir do momento em que eu limpar, ela vai ficar maravilhosa, eu vou me sentir tão aconchegante aqui dentro, vai ser maravilhoso. Então, é o processo, sabe, de você entender que tudo bem, um hobby, ele não vai mudar a minha vida, mas ele vai me ajudar a exercitar essa questão da satisfação, ele vai me ajudar a também encontrar meios de me desligar dessa tensão que eu vivo no meu dia a dia com as coisas que eu preciso estar todos os dias ali trabalhando, estudando, e também vai me ajudar a olhar para a minha vida e ver que ela tem importância, que ela tem significado. Porque, gente, nada mais satisfatório do que um dia você tá ali e acontece qualquer coisa. Às vezes enfim, uma coisa boa, você sente assim que sua vida tem um significado, assim. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Inclusive, tem uma frase, eu estava lendo ontem, do professor Olavo de Carvalho, que ele falava assim que às vezes a vida se abre pra gente e a gente consegue ver significado e as coisas começam assim fazer sentido. Ah, então meu sofrimento até aqui, ele faz sentido, porque minha vida, enfim, eu precisava passar por aquele sofrimento para entender isso. E eu falo, as pessoas estão deixando de ter hobbies para buscar prazer imediato. Por quê? O hobby, como eu falei, eu não sou boa no meu hobby. A Mari, ela pode até ser boa no hobby dela, mas não tá dando nada para ela em troca, assim, vamos dizer. Ela tem ali, ela sai cansada do tênis depois que ela joga. Gente, eu descobri que eu sou uma senhora, meu corpo, assim, tem 50 anos, a minha idade física, de verdade. Então, é essa questão de administrar, né? A gente saber administrar os sentimentos, de saber administrar também o tempo das coisas, porque a gente está falando de hobby, mas a gente poderia trazer esses pontos aqui, né? Conectar eles o hobby em todos esses pontos, né? Porque realmente está ligado. E fiz aqui uma viagem toda para falar que sim, que o hobby ele pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a nossa vocação, ele pode também ajudar a gente a encontrar mais satisfação na nossa vida, mais significado, porque é um momento que a gente está relaxando, né, em muitos aspectos, né? Não estou falando de jogar tênis, que às vezes você não está relaxando tanto, né? É, Mas mas depois aí. o Mas, cansaço faz você exato. buscar o relaxamento, né? Então, E outra, Resultado daquilo. uma coisa que a gente perdeu, fala, a nossa geração perdeu, é a diferença entre descansar e o ócio, né? A improdutividade, assim, a preguiça. Você jogar um tênis, sair cansado, praticar um exercício que você gosta, você vai sair fisicamente cansado, mas você vai estar mentalmente e espiritualmente descansado. Perfeito. Outra coisa é você ficar o dia inteiro deitado assistindo série, isso pode te trazer muitos prejuízos. Você está fisicamente descansado, afinal você não fez nada, mas isso pode te dar um prejuízo muito grande, porque pô, você não pegou um sol, você não falou com ninguém, você não se divertiu. Então a diferença entre o que um hobby faz na sua vida é realmente te descansar e não necessariamente deixar você fazendo nada, são coisas diferentes. A atividade praticar uma atividade, um hobby, algo que te agrade, vai te dar frutos muito maiores do que você ficar deitado o dia inteiro. Frutos imateriais, né, Pedro? É, que a gente pode colecionar ao longo da vida, que dão sentido para o que a gente faz para a nossa existência, né? E acho que a gente está esquecendo, pessoal, de um ponto muito importante. A gente não pode deixar de pontuar aqui que os nossos negócios na internet, eles nasceram a partir de um hobby, né? Então, Perfeito. por exemplo, o Lumen nasceu a partir do meu hobby da leitura, do da área também, que era uma coisa completamente despretensiosa, a gente lia por conta própria, e a gente decidiu se juntar, mais pessoas se interessaram. Hoje o Lumen
já tem 4 anos. A mesma coisa com contraste, né, Ari? Era um hobby para mim, fotografar também. Eu acho que eu nem comentei porque é muito óbvio, né? Eu amo fotografar, então para mim, assim, sair com a câmera, com o celular ali, tirar uma boa foto, ficar esperando o momento perfeito para dar o clique, tudo isso faz parte de um momento de relaxamento para mim. E nós criamos projetos a partir de hobbies, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão na internet, eu acho legal a gente falar isso, porque hoje em dia todo mundo está na internet ou quer estar de alguma forma, né? Profissionalmente ou não, mas muitas pessoas começaram compartilhando seus hobbies, né? E isso é muito legal, porque cada hobby é único, né? A forma como você enxerga aquilo, a forma como você desenvolve aquela atividade pode ser muito óbvia para você, mas no mundo da internet não é. Então, às vezes você não sabe como deixar, por exemplo, a sua atuação na internet mais interessante, não sabe por onde começar, comece compartilhando o seu hobby, né? Muitas pessoas estouraram, a gente estava até conversando sobre isso antes de entrar para gravar, que muitas pessoas estouraram no Instagram, no YouTube, no TikTok, fazendo hobbies, né? Compartilhando os seus hobbies. As grandes maquiadoras, né, que hoje são blogueiras muito conceituadas, que são gigantes, elas começaram compartilhando um hobby nas redes sociais, né? Quem não conhece aí, acompanhava há muitos anos aquelas blogueiras que só faziam maquiagem ali, que não tinham, não era nada profissionalizado, e que hoje elas, né, são donas de impérios da beleza, e elas começaram assim, né? Pessoas que viralizaram na internet, no YouTube, é, mostrando ali um momento diferente, né? Um momento inusitado ali do seu dia a dia e cresceram a partir dali, né? Então também a gente pode, no meio do caminho, descobrir forma de atuar com vocação, ou às vezes nem tanto, pode nem ser uma vocação, mas uma forma de entender melhor o que que você é bom, o que que você não é, o que que vale a pena compartilhar, o que que você pode somar na vida das pessoas. Então eu acho que a gente começou, né, o podcast tratando o hobby como uma coisa aparentemente insignificativa, não significativa, né, para a nossa realidade, como uma forma só de relaxar, de fugir um pouquinho, mas a gente pode abranger, a gente pode aumentar esse conhecimento e abranger aí várias áreas da vida, né? Isso. E muito legal você ter comentado sobre isso, porque a partir do momento em que a gente começa a entender que o hobby ele pode ser uma parte da nossa, tanto da vocação, quanto também a gente pode transformá-lo em um trabalho, porque a gente tem ali algumas habilidades que nos dão essa capacidade, né, de fazer isso. A relação com o hobby, ela não vai ser a mesma de antes. Acho que é muito importante a gente pontuar isso. Não que vai ser um relacionamento ruim, vai ser um relacionamento diferente, porque a partir desse momento você vai ter responsabilidades, né? Porque ele já não é mais somente eventualmente você vai fazer. Ele Não vai ser só um deleite, você não vai fazer isso eventualmente, você vai realmente ter ali um compromisso com ele e tudo mais. Mas não quer dizer que vai passar, que tem que ser algo ruim. Eu acho que a gente volta no ponto de é, ressignificar o hobby daí, né? Porque o trabalho, ele vai te trazer essa carga de compromisso, vai também de responsabilidade, mas a gente vai continuar usufruindo ali, a gente vai conseguir tirar o que é bom dele, né? Como da fotografia, como do livro, né? Eu continuo lendo, ainda que eu trabalhe com a literatura, eu consigo até mais, né? Extrair mais dos livros do que antes. Agora eu consigo entender melhor os textos, eu consigo ampliar mais ali o meu horizonte com a literatura. Então, realmente as coisas elas vão mudando e a gente tem que se adaptar, né? Não é só reclamar, porque eu vejo, a gente fala, né? Tá todo mundo transformando os hobbies em trabalho, mas não tem nada de negativo nisso. Muito pelo Uhum. contrário, isso é muito positivo. Mostra que você desenvolveu uma habilidade que hoje te dá essa capacidade de, enfim, transformá-lo em trabalho, transformá-lo em um negócio. Não existe nada antiético nisso.
Muito pelo contrário, nenhum escritor se formou lá em literatura para escrever um livro. Tolstói não se formou em letras para escrever Guerra e Paz. Ele simplesmente escrevia, Sentou e escreveu. tentou lá e escreveu. Eu Eu não acho vi que, um hobby inicialmente, né? claro, existem outros hobbies que são coisas mais técnicas, que precisa de algo assim, conhecimento mais profundo, aí tudo bem, né? Mas não existe essa questão de ser antiético você transformar o seu hobby em um trabalho, desde que você esteja ali e entenda que existe agora um outro compromisso com ele, tá tudo certo. E as pessoas precisam buscar novos hobbies a partir daí, né? Transformou o hobby em trabalho, encontre um novo hobby para você não ficar tão. Só trabalhando. É uma É, não, nova roupagem, né, para aquilo que antes era algo despretensioso, né? Encarar de uma forma exato. diferente. Perfeito. Não Meninas, fica com a cabeça a mil e não consegue fazer nada, não consegue ter hobbies nem trabalhar direito. Nenhum nem outro. Meninas, muito obrigado. Eu acho assim, foi um episódio que eu já sabia que seria bom, mas foi muito melhor do que eu esperava. E eu espero que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que você que está aí do outro lado ouvindo a gente, pare e reflita um pouco sobre a sua rotina, pense um pouco naquilo que a gente falou sobre tirar um pouco, às vezes, essa carga demasiada da sua rotina. Separe um tempo para você fazer coisas que você gosta, ver um filme, pesquisar sobre um filme, ler um livro, pesquisar sobre um autor, um esporte que você gosta. Tem pessoas, por exemplo, que não praticam um esporte, mas que o hobby delas é assistir esse esporte. Por que não? Por que não pesquisar? Por que não ir atrás ali de uma biografia de alguém que você gosta? Enfim, eu fico por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar aqui o seu comentário se você gostou, se você não gostou, sua crítica. O nosso lema aqui no podcast é Minta por Misericórdia, porque o podcast foi feito para isso, foi feito para trazer temas fora da nossa bolha literária, fora da nossa bolha do Lumen. E, mais uma vez, a gente conta com o seu apoio, curtindo, compartilhando, comentando e espalhando a palavra do Lumen. Beleza? Eu fico por aqui. Um beijo, meninas. Até o nosso próximo episódio. Até lá. Não esqueçam, nós estaremos aqui até sei lá quanto. Beijão, meninas. Beijo! Beijo.